Olá, meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aqui então para o nosso último capítulo da frente B do livro 3, né? Que é justamente o início dos grupos da botânica, que são as briófitas, tá? Vamos abrir aqui. Bom, as plantas elas evoluíram a partir das algas, certo? E algumas características foram extremamente importantes para que elas pudessem conquistar o ambiente terrestre. Estruturas de sustentação, disponibilidade de luz, de gases, nutrientes do substrato, proteção do embrião, tudo isso está dentro dos mecanismos que houve, né, na evolução para que as plantas conseguissem conquistar o seu ambiente terrestre. Essas plantas elas são divididas em dois grupos. Criptógamas, são aquelas que não possuem estruturas reprodutoras visíveis, que é o caso de briófitas e pteridófitas, e as fanerógamas, que são aquelas que as estruturas reprodutivas são visíveis, que é o caso de gimnospermas e angiospermas. Então, entrando na briófita, nós temos uma característica bem interessante. A briófita é a única planta avascular que há no ambiente. O que isso significa dizer? É a única planta que não possui vasos condutores de alimento, vasos condutores de seiva. Isso faz com que as briófitas tenham que transportar o seu alimento através de difusão, de célula em célula. Isso faz com que esse transporte seja extremamente lento. Então, uma das principais características das briófitas relacionadas com a avascularidade é o tamanho, tá? É o tamanho. Então, eu posso dizer que as briófitas são avasculares e possuem pequeno porte por conta disso. Como demora muito para que os nutrientes passem de célula em célula, ela não tem como ter um grande porte. Então, as briófitas possuem pequeno porte por conta da sua avascularidade. Tá bom? São restritas a ambientes úmidos, isso é um outro ponto importante. As briófitas e as pteridófitas, elas são chamadas de anfíbios do mundo vegetal. Por quê? Porque apesar de elas viverem na terra, elas são lisadas em ambientes úmidos. Porque a reprodução delas só se dá em meio líquido, certo? Os gametas das briófitas são natantes, certo? Então, eles precisam de um meio líquido para se locomover. Então, isso faz com que as briófitas e pteridófitas sejam, na maioria das vezes, restritas a ambientes úmidos. Nós temos exceções, porém, certo? A maioria das vezes é restrita a ambientes úmidos. Vivem aí sob troncos de rochas, sob pedras, próximos aí às cachoeiras e cascatas, enfim. O ambiente é bem interessante, tá? Nós temos aí como principais exemplos de briófitas os musgos e as hepáticas, né? Nós também temos os antóceros. Mas o principal exemplo das briófitas é justamente, né, os musgos e as hepáticas. Tudo bem? Nas características dessas plantas vasculares, nós também podemos aí classificá-las aí como plantas que não possuem semente nem tecidos especiais, tá? De condução. Como eu disse para vocês, elas são avasculares, tá bom? Elas são avasculares, ok? O ciclo de vida dela obedece duas fases. A fase de gametófito, que é a planta propriamente dita, é a planta visível, é o gametófito. Ele é haploide, depois eu explico melhor isso para vocês, ou seja, ele possui a metade do número de cromossomos. Após a fecundação, surge, tá? Surge aí uma outra estrutura conhecida como esporófito, responsável pela produção dos esporos. Esse esporófito, ele já é diploide aí, tá bom? Então, essa é uma característica também bem interessante. O corpo das briófitas não é dividido em raiz, caule e folha propriamente dito. O corpo da briófita ele é dividido aí em rizoide, filóide e cauloide. São estruturas, né, semelhantes à raiz, caule e folha, mas não são, tá? Estômatos, né, em algumas partes, tá bom? Mas a maior parte das estruturas são idênticas. Ok, meninos? Beleza? Então, passando aí adiante, certo? Vamos continuar aqui. Ciclo de vida. Bom, o ciclo de vida de uma briófita, como eu falei para vocês, ele obedece um processo reprodutivo que nós chamamos de
alternância de geração, ou o ciclo aí é um ciclo haplodiplobionte, um ciclo com alternância de geração. Como eu disse para vocês, o gametófito é a fase permanente, é a planta propriamente dita, tá? Ela é haploide e ela é sexuada. O esporófito ele só vai surgir após a fecundação, mas o esporófito ele é diploide, é assexuada. E na maioria das vezes essas plantas são dioicas, ou seja, sexos separados. Então vamos aqui para o ciclo, certo? Nós vamos aqui para o ciclo. Então nós temos aqui ó, o gametófito masculino, tá? Que é conhecido como anterídeo, certo? E o gametófito feminino, conhecido aí como arquegônio. A função do gametófito é produzir os gametas. Então, o anterídeo produz os gametas masculinos, conhecidos como anterozoides ou espermatozoides. Tanto faz. O gametófito feminino, o arquegônio, produz a ósfera, que nada mais é do que o óvulo. Então, os anterozoides, eles vão nadar, por isso que eles precisam de um meio líquido, eles são natantes, e vão chegar até a ósfera, onde vai acontecer a fertilização. Depois da fertilização, vai formar um embrião, que é armazenado dentro do arquegônio. Esse embrião ele vai eclodir e vai formar um esporófito. Tá? O esporófito ele é formado aí pela seta e pela cápsula, também conhecida como esporângia. Lembre-se, o gametófito ele é haploide, os gametas são haploides, após a fecundação, surge um esporófito diploide. Né? Qual que é a função do esporófito? Produzir os esporos. Dentro da cápsula, tá? Dentro da cápsula vai acontecer a meiose, certo? E aqui dentro vai produzir os esporos. O que são esporos? Esporos são como se fossem pequenas sementinhas, tá? Esporo é como se fossem pequenas sementinhas que vão cair e vão germinar, dando origem aí, né, novamente aos novos gametófitos, né? Antes de originar um gametófito adulto, ele gera uma estrutura que nós chamamos de protonema, tá? Uma estrutura diploide, e a partir daí vai gerar gametófitos adultos, tá bom? A partir daí vai gerar os gametófitos adultos. Ok, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Beleza? Nossa aula é bem curtinha mesmo, tá? Quando nós retornarmos aí com pteridófitas, né? Aí nós vamos comparar esses dois grupos, que é o que cai no vestibular para vocês. Mas o importante agora é saber as classificações e as características de uma briófita e o ciclo de vida dela. Ok? Não esqueçam, é o único grupo de planta avascular, certo? Não possui vasos condutores e o transporte de elementos, de nutrientes, é feito por difusão. Por isso, ela tem um pequeno porte. Ok? Beleza? Ok? Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Até a próxima aí.